hora extra noturna tem tirado seu sono? Então vem comigo que a partir de hoje esse cálculo nunca mais vai te deixar insegura no DP. Eu sou a Lilian, me dedico diariamente a entregar conteúdo gratuito lá na minha página do Instagram, no @coisasdrh, e constantemente aqui no YouTube também. E se você também deseja aprender DP na prática e executar os cálculos e processos com segurança, você está no lugar certo, porque é isso que a gente vai ver aqui hoje, muito conteúdo e muita prática. E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar na prática como calcular a hora extra noturna e te mostrar que pode ser mais simples que você pensa. E para aproveitar todo o conteúdo que ainda está por vir aqui no canal, já se inscreve agora antes que você se esqueça e curte esse vídeo. Assim eu consigo saber se esse conteúdo te interessa e eu posso trazer mais vídeos como esse por aqui, combinado? Bom, eu já falei aqui em outro vídeo no canal sobre como funciona o cálculo da hora extra 60%, mas na verdade você consegue utilizar esse cálculo para qualquer percentual. Então, nesse vídeo de hoje, conforme os pedidos aí no vídeo de hora extra, eu vou trazer a informação, o cálculo aí sobre hora extra noturna, que é diferente da hora extra normal. A hora extra noturna, ela é realizada no período noturno, fora da jornada do trabalhador. Uma coisa é jornada noturna, que é o período que ele trabalha realmente no período noturno, e outra coisa é quando ele faz hora extra no período noturno. Vou te dar um exemplo para fixar na prática. Se um trabalhador trabalha das 22 às 5 da manhã, ele trabalha no período noturno, ele tem uma jornada noturna, então ele não vai receber hora extra, ele vai receber a hora noturna aí com adicional noturno. Agora, se ele trabalha, por exemplo, até as 9 horas da noite, em determinado dia ele teve que trabalhar até as 11, ele vai trabalhar 2 horas extras aí fora da jornada dele no período da noite. E isso tem diferença no cálculo, porque além da gente considerar o percentual de hora extra, a gente também tem que considerar que essa hora foi feita no período noturno. Esse tipo de cálculo pode ser que você venha encontrar aí em determinado momento na sua carreira, ele é bem comum, né? Pode acontecer em algum momento você se deparar aí com uma hora extra noturna em qualquer empresa que você vier a trabalhar. Então é importante saber qual é a diferença e saber calcular. Sabe por quê? Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Onde eu trabalhava não tinha muita hora extra noturna, né? Porque o horário era mais da geral e até às 22 horas da noite em determinada empresa. Só que teve um certo mês que algumas pessoas ficaram trabalhando mais que 22 horas e isso gerou hora extra noturna. Eu estava fazendo a folha de pagamento, conferi as horas, mas nem me atentei a isso, que seria a hora extra noturna e não uma hora extra normal. E aí, por fim, eu sei que o sistema estava calculando errado e eu não tinha pegado isso na conferência. Quem viu foi a minha chefe e ela me explicou, olha, Lilian, a hora extra noturna tem que ser calculada dessa forma e não como o sistema está fazendo. Então, olha só o perigo. Eu simplesmente estava no automático, nem tinha me ligado dessa hipótese aí da hora ser noturna, embora tivesse lá trazendo no sistema, ele estava com a configuração errada, ele estava com configuração de hora extra normal. E aí não estava pagando o adicional que é devido aí junto com essa hora extra. A gente vai ver daqui a pouquinho na prática. Então, por isso que é tão importante a gente conhecer, saber a diferença e identificar principalmente quando que ela vai acontecer. Para você não cometer esse tipo de erro que eu quase cometi, né? Não cometi por pouco, porque ainda minha chefe foi lá conferir, não sei por que ela foi conferir a folha e ela conseguiu identificar essa situação e conseguimos resolver ainda no prazo. Mas já pensou se ela não tivesse conseguido? Eu certamente teria retrabalho, teria que recalcular aquilo e ia dar aí o maior do problema. O que saber disso vai te proporcionar? Além de você fazer o cálculo na mão com segurança, você vai saber responder o empregado caso ele venha te questionar, porque a hora extra noturna gera muita dúvida e geralmente o empregado ele calcula quanto mais ou menos ele vai receber. Nem sempre ele está fazendo o cálculo certo, mas eles fazem o cálculo. E aí você precisa saber explicar se está certo ou não, se está certo ele ter recebido a menos, né? Geralmente vai questionar como for a menos, mas pode ser que questione que recebeu a mais também. E aí você vai saber explicar. Vai saber tirar dúvida do chefe também se ele questionar. Por exemplo, se eu tivesse sido questionada pela minha chefe de como era o cálculo, eu teria ficado boiando. Ela que me mostrou, na verdade, que estava fazendo errado, e aí eu fui atrás e realmente vi. Mas você não vai precisar passar por isso, porque você vai saber tirar dúvida do chefe. Nem sempre o chefe ali que cuida do DP vai entender de cálculo, né? Isso é muito comum acontecer, de ter um gestor da área toda, um gerente de RH, por exemplo. Ele não vai ser especialista em DP, ele vai ter pessoas ali
que vão saber disso. Embora eu acho que seja importante, né, o gestor conhecer, mas a gente sabe que às vezes ali na prática, no dia a dia, pode ser que ele não conheça. E aí você vai ter que saber para poder explicar. Além disso, você vai saber fazer na mão sem depender do sistema, porque como eu falei, o sistema ele pode estar parametrizado errado, ele funciona com parametrização, então ele pode estar parametrizado errado, como era esse caso aí que eu passei. Então pensa, né? Você tem que saber fazer o cálculo na mão para saber se o sistema está trazendo certo ou não. Você vai se dar bem em processos seletivos, porque é um cálculo que pode sim cair, não é tão comum ele cair, mas se cair você vai saber calcular e fazer na mão. E também você vai saber conferir, né? Caso você não faça a folha de pagamento e venha de uma contabilidade, por exemplo, você vai saber conferir se aquele cálculo está certo ou não e não vai ficar no escuro. Então vamos ver na prática aqui como é que faz o cálculo da hora extra noturna? Acompanha comigo aqui na tela. Primeira coisa que você precisa saber são os artigos aí que falam sobre hora extra. Eu vou deixar aqui e aí depois você pesquisa e se inteira desses arquivos. Não vou falar dele aqui integralmente, mas eu vou deixar aqui a sugestão para você ler esses artigos aqui que tratam sobre hora extra e sobre hora extra noturna, sobre hora de trabalho noturno. Primeira coisa que a gente precisa saber, além do percentual de hora extra, que se paga, né, na hora extra noturna, a gente tem que pagar também o percentual de adicional noturno. Então, você sempre tem que olhar, em primeiro lugar, o que diz a convenção coletiva, tá? Porque pode ser que tenha percentuais diferentes lá. Pode ter percentuais diferentes. Então, vamos pegar um exemplo do que diz a lei, né? A legislação diz que o adicional ele tem que ser de, no mínimo, 50% da hora extra e o adicional noturno é no mínimo 20%. Mas se na convenção coletiva tiver, por exemplo, 60% e adicional noturno 25%, isso deve ser seguido porque é mais benéfico para o empregado. Então, nesse caso, a convenção coletiva ela deve ser seguida porque ela é mais benéfica para o empregado e ela vai ter esses percentuais aí que vão ser melhores para ele. Então, o primeiro passo a gente precisa sempre olhar a convenção coletiva. O segundo passo você vai precisar saber qual é o valor do salário hora desse empregado. Como é que eu sei isso? Se ele for um mensalista, você vai dividir o salário mensal, vou colocar assim, salário mensal dividido pela carga horária mensal. Aí você vai encontrar o valor da hora, ok? Se ele for mensalista, você vai precisar saber qual é a carga horária mensal dele para conseguir fazer esse cálculo. Qual é o percentual de hora extra devido? E também qual é o percentual de adicional noturno devido? Lembrando sempre de olhar a convenção coletiva. E para finalizar, precisa saber também quantas horas extras essa pessoa fez. Vamos colocar aqui que ela fez 2 horas extras, tá? Então, como é que é? Primeiro passo, descobrir o salário hora. Vamos supor que eu tenha, nesse meu exemplo aqui, um mensalista de R$ 2.500 e ele trabalhe 220 horas mensais. Então, o primeiro passo é eu descobrir qual é o valor da hora de trabalho desse trabalhador. Vou pegar minha calculadora. Quando eu falo calcular na mão, não significa que você não possa usar a calculadora. Pelo contrário, ela é nossa aliada no DP. Mas como eu sempre falo para as minhas alunas, não adianta eu fornecer uma planilha, não adianta você ter o sistema, você ter a calculadora e você não saber qual é a lógica do cálculo. Tá? Por isso que você vai saber calcular aqui na mão. Então, vamos pegar aqui esse exemplo. 2.500 dividido por 220, esse é o valor da hora de trabalho normal desse trabalhador, 11,36. Certo? Agora, eu tenho que saber qual é o valor da hora extra noturna desse trabalhador. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou somar os 60%. Eu não coloquei isso, né? Mas vamos supor que esse meu exemplo aqui seja 60% o percentual devido de hora extra, tá? Então, eu vou somar os 60% e vou somar o adicional noturno, que nesse exemplo vai ser 20%. Ok? Pega a caneta e o lápis aí e vai anotando, tá? Então, vamos ver quanto que vai ficar essa hora desse trabalhador. 11,36 mais 60%, dá 6,81, dá 18,17, mais 20%. 21,81. Esse é o valor da hora extra noturna
de um trabalhador que ganha R$ 2.500 mensais, trabalha 220 horas mensais e tem um percentual aí de 60% e 20% de adicional noturno. Então, R$ 21,81 é o valor da hora extra noturna dele. Passo 3 é descobrir o valor das horas, que vai ser o valor da hora extra noturna vezes as horas que ele realizou. Nesse exemplo aqui, a gente realizou 2 horas extras. Então, 21,81 vezes 2. Vai dar um total aí de 43,62. Além disso, a gente tem o DSR. E aí, precisa saber calcular o DSR na mão também para entender e até conferir se o sistema está trazendo certo, ok? Como é que eu faço o cálculo? O valor da remuneração variável, que nesse caso vai ser as extras, dividido pelos dias úteis, vezes os DSRs, que são domingos e feriados. E aí é que eu preciso saber em qual mês que foi realizado essas horas extras, porque essa informação aqui, ela vai mudar de acordo com o mês. Então, vamos supor que a gente está fazendo essa hora extra em novembro de 2022. O que você tem que fazer? Você tem que pegar o calendário e olhar quais foram os domingos que tivemos aí em novembro e se teve feriado. Ó, a gente tem 2 feriados em novembro. Tem o feriado do dia 2 de finados e tem o feriado dia 15 da proclamação da República. Então, junto com os 4 domingos, eu tenho 6 DSRs nesse mês. Se tiver algum feriado municipal, algum feriado estadual, tem que considerar também, tá? Mas nesse meu exemplo, eu vou considerar só os nacionais aqui. E aí, a gente tem então 6 DSRs. Como é que eu sei quantos dias úteis eu tenho? Uma dica é, pega o total de dias do mês e diminui os DSRs, aí você vai encontrar os dias úteis. Então, eu tenho 30 dias em novembro, menos 6 DSRs, eu vou ter 24 dias úteis. Vou, então, chegar lá no cálculo. O valor das minhas horas extras foram 43,62 dividido por 24 vezes 6, que são os DSRs. Quanto que eu vou receber? 43,62 dividido por 24 vezes 6. 10,90. Então, esse trabalhador vai receber aí de hora extra o valor de 43,62 mais 10,90 de DSR. Esse vai ser o valor bruto aí que ele vai ter direito a receber. Dá um total aí de 54,52. Então, veja, o que a gente tem que observar quando fala de hora noturna, hora extra noturna? Que além de eu adicionar o percentual de hora extra, como eu ensinei lá no vídeo de hora extra, eu tenho que adicionar também o percentual do adicional noturno, tá? Então, essa vai ser a diferença entre a hora normal e a hora extra noturna. Eu sempre vou considerar ela como adicional noturno junto. E aí, o cálculo vai ser da mesma forma, desse jeito que eu expliquei aqui. Agora eu quero te fazer um desafio. Você vai pegar essas informações aqui, vai mudar os dados, vai mudar aqui, bota salário 1.200, bota 200 horas mensais, bota outro percentual de extra, outro percentual de adicional noturno e tenta fazer o cálculo. É assim que você vai praticar, saber fazer na mão e saber fazer na prática, tá bom? E olha só que massa, você aprendeu um cálculo aí e você vai conseguir aplicar ele em qualquer lugar. Depois que você aprende da maneira certa, com embasamento legal, passo a passo, não tem como desaprender, né? É isso aí, tá? Só vai mudar se mudar a legislação, se tiver alguma alteração, mas por enquanto o cálculo é feito dessa forma e você vai conseguir aplicar em qualquer lugar que você trabalhar, independente do sistema, independente, né, das suas condições de trabalho, porque você vai saber calcular na mão, entendeu? Anotando o passo a passo que eu mostrei na tela, substituindo ali os valores, pega a sua folha, tenta calcular, pega a folha do marido, pega a folha da esposa, pega a folha do amigo e tenta fazer o cálculo, que é assim que a gente se aprende, praticando e fazendo sempre ali na mão, mudando e fazendo exercício. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Você já viu um bom fotógrafo de casamento não saber usar uma câmera fotográfica? Pois é bem difícil, né? Da mesma forma que um profissional de DP bom, seguro, que sabe o que faz, precisa conhecer os cálculos que existem aí no dia a dia. E a hora extra noturna é um desses cálculos. Porque mesmo que hoje talvez você não trabalhe com jornada noturna, em algum momento você vai precisar e aí vai se sentir insegura ao ter que conferir ou realizar o cálculo. É a mesma coisa o fotógrafo profissional. Se ele só tira foto com o celular, uma hora que ele vai precisar usar a câmera, ele não vai saber e pode até perder oportunidades boas por isso, certo? Embora isso pareça um bicho de 7 cabeças, a hora extra é um dos cálculos mais básicos que existem aí no departamento pessoal. E quando você aprende, você vê, né, tira aquela venda dos olhos e vê que não
é difícil, né? O que as pessoas mais erram? Eu vejo pelas caixinhas de perguntas que eu faço lá no meu Instagram, elas erram no básico. Se eu colocar esse tipo de pergunta aqui, sabe o que vai acontecer? A maioria das pessoas não vai considerar o percentual de adicional noturno. E aí, é ali que mora a diferença, porque num processo seletivo ou no dia a dia ali, vai acontecer de você fazer algo errado por não prestar atenção no detalhe. Embora esse seja um cálculo simples, o detalhe do adicional noturno, no cálculo da hora extra noturna, ele pode fazer toda a diferença aí no fechamento da folha, porque ele impacta diretamente no bolso do empregado. E a empresa também corre risco caso, pague alguma coisa errada. Então o DP ele precisa se atentar para não deixar um cálculo tão importante ser feito errado e também não confiar cegamente no sistema, o que pode até gerar um certo medo quando você não domina. Mas depois que você entende e aprende, vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. É normal ter esse medo, mas se você está aqui já assistindo esse vídeo, buscando aprender, você já está de parabéns, porque você já está dando o primeiro passo para não continuar mais dessa forma, certo? Já estamos chegando ao fim desse vídeo de hoje e eu quero saber se esse conteúdo te ajudou, se você ficou com alguma dúvida ou ainda se você tem algum outro conteúdo que quer ver por aqui. Então deixa seu comentário aqui abaixo desse vídeo, que esse é seu espaço para você se comunicar comigo e eu tô sempre aqui vendo tudo que é comentado. De verdade, eu espero que esse vídeo de hoje tenha feito sentido para você e que eu tenha cumprido a minha meta aí de te ensinar a executar na prática e com segurança mais esse cálculo aí do DP. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e um beijo, até o próximo vídeo.